parte de cima e o acompanhamento do processo de design na parte de baixo, onde o gestor criaria as tarefas, encaminharia para a etapa específica, como por exemplo o termo de abertura e escopo de projeto, cronograma, orçamento, risco, aquisição, comunicação, ou as etapas de projeto, pré-projeto, conceito, desenvolvimento, execução e finalização. As tarefas teriam a cor verde, amarelo e vermelho de acordo com a prioridade, baixa, média, alta. Isso é para o desenvolvedor ter noção do que ele precisa começar primeiro. Ao começar, ele mudaria a cor da tarefa para branco, para indicar que ele já viu e está trabalhando naquilo. Azul em 50% da tarefa e roxo quando ele finalizasse a tarefa, para o gestor poder revisar. No caso de uma tarefa na parte de gestão que foi finalizada, ela fica no campo done, significa feito. Se ela vai influenciar ou vai ser continuada na outra etapa, ela é levada para a etapa seguinte. Do mesmo modo na gestão do projeto de design. A tarefa finalizada vem para uma etapa de avaliação, para que os membros possam revisar e ver se está tudo certo, tudo feito. A partir daí, ela é encaminhada ou para a pasta concluída ou ela vai para a próxima etapa, se ela for desenvolvida. E no final, então, tem-se a entrega tanto dos documentos relativos à gestão do projeto, quanto do projeto em si, por isso o mesmo campo. Basicamente era esse o fluxo proposto. Eu vou abrir agora. Não se preocupe, eu não estou filmando isso, tá? Hã? Agora. Foi um negócio de papo dele. Bom, a princípio, quando eu comecei a usar o Workflux, eu vi que ele tinha um sistema bem fácil de login, de registro ali, só que uma coisa que me incomodou foi que ele não salvava o login do usuário. Quando eu precisei, por exemplo, teve uma hora que ele estava meio ruim, eu dei um F5 na página e ele me deslogou do site. Isso me incomodou um pouco. Quando eu precisei voltar para home, eu fiquei procurando o botão de home antes de entender que eu primeiro tinha que fechar o que eu estava fazendo, clicar no botão close. Daí eu resolvi que eu ia olhar os outros fluxos primeiro para me familiarizar um pouco com como aquela ferramenta podia ser usada. E encontrei inclusive que eu cito um Workflux de uma outra pessoa que um elemento que ele tinha criado no campo daquelas formas geométricas estava fora da tela e eu não conseguia nem acessar o campo. Então deve ter dado algum bug ali. Daí de novo o programa subitamente terminou meu login. Daí eu voltei, comecei a trabalhar e eu vi que nas etapas ali eu não conseguia alterar muito o nome porque tinha um limite de caracteres, nem start para início, daí eu tive que começar a desenvolver códigos. Isso às vezes isso pode complicar um pouco, porque se tu tiver muito código, às vezes o cara não vai saber do que está se tratando. Se é um código muita coisa complicada ali, o cara vai entrar para trabalhar, mas que etapa é essa, onde é que eu estou? A princípio eu tentei arrastar as flags para o quadrado e daí eu clicava nela, elas mudavam de cor e as cores se sobrepunham, e daí eu precisei assistir o vídeo para entender que o que eu estava fazendo ali na hora era só selecionar quais flags estariam disponíveis, só que eu achei que eu tinha que já ir aplicando elas e gerar as tarefas ali. Ele não permite que tu delete um step, que é uma daquelas formas geométricas, pelo menos eu não consegui fazer isso quando eu usei. Então teve algumas 2 ou 3 vezes que eu errei, criei um step num lugar ali espacial que não estava muito bom, ou um step que não precisava e eu tive que reiniciar o processo. Uma coisa que me incomodou também é que geralmente o Enter e o Shift Enter têm funções distintas. O Enter em muitos programas é para tu dar o comando, ele inserir aquela informação e finalizar aquilo que estava fazendo, aquela edição, que é o que o programa faz. E no caso eu achei que o Shift Enter fosse pular a linha, ou o Ctrl Enter fosse pular a linha, mas ele também finalizava.
Então daí eu tive que refazer algumas vezes até eu me acostumar que era para eu apertar Enter só depois que eu tivesse digitado tudo e não tinha como pular uma linha. Então talvez fosse um pouco... Por exemplo, o Facebook ele especifica isso na tela de mensagens, ele tem um botão de seleção que tu pode, se ele está selecionado, quando tu apertar Enter ele envia a mensagem. Se tu clicar ali de selecionar ele, quando tu apertar Enter ele vai pular a linha. Aí tu tem que clicar no botão de enviar, talvez tivesse uma diferenciação assim, seria legal. Daí eu tentei criar uma flag já depois de ter criado o fluxo quando eu fui gerar as tarefas, e ele deu uma travada e quando eu apertei F5 para ver se continuava, ele me deslogou, daí eu fiz o login de novo e a tarefa tinha sido excluída com tudo que eu tinha digitado. E aí eu fiquei bem satisfeito porque eu já tinha feito isso 2 vezes. Repeti e aí eu me dei conta que provavelmente era o tamanho do texto que eu estava utilizando. Eu até cito aqui qual era o texto para fins de número de caracteres. Eu tentei fazer de novo na hora de fui tentar editar a cor da tarefa e ele travou de novo. Eu tive que iniciar, refazer o login, começar novamente. E aí nesse ponto eu notei que antes de começar a trabalhar eu tinha que esperar ele carregar todo o fluxo daquela maneira que ele vai mostrando step por step e as setinhas como elas se ligam na ordem que eu criei o fluxo. O que não necessariamente é a ordem que tu vai usar as etapas. E aquilo acaba ficando um pouco lento, porque se toda hora que eu atualizar ele vai me deslogar e eu vou ter que entrar, eu vou ter que esperar de novo ele carregar aquela animaçãozinha, daí fica, a longo prazo isso vai acumulando muito tempo ali que tu tá só esperando, não tá trabalhando. Eu tentei 5 vezes criar a tarefa depois com o texto dividido, primeiro na metade, depois em terços, e não conseguia isso. Aí eu acabei desistindo de usar o programa para fins de projeto, porque a gente tinha outras etapas em andamento para não atrasar o desenvolvimento do projeto com os experimentos com o programa. E por fim, a proposta de melhorias seria então retornar à fase de desenvolvimento, mas não no sentido de que dizer que o programa não é mais possível de usar e agora está em teste de novo, mas no sentido dessa constante melhoria que inclusive ele já vem fazendo. Oferecer a opção de salvar o login do usuário, do mesmo modo como o e-mail, o Facebook propõe. Possibilitar um redimensionamento das formas geométricas, até porque tem etapas de um projeto que vão ter menos tarefas do que outras. Se tiver muita tarefa, aquilo vai ficar com muita bolinha em cima, talvez tu não consiga selecionar direito o que tu quer. E até o tamanho limite de caracteres para não gerar muitos códigos, como eu falei. Talvez adicionar um campo de responsável e prazo às tarefas, para não deslogar o usuário quando a página é atualizada. Especificar o uso do comando Enter seria, não sei se é realmente necessário, se foi só um problema meu, mas seria essa diferenciação de Enter tu envia, Shift Enter tu pula a linha, enfim. E talvez informar a existência dessa diferença entre os modos Build e Use, que eu só tomei conhecimento depois de ver o vídeo. E daí eu tentei buscar alguma referência para tentar dizer melhor o que eu queria, e eu achei inclusive esse site useronboard.com, que eu deixo como referência para tornar o aplicativo um pouco mais intuitivo, talvez. Ótimo. É um site onde o Dropbox, como o Trello, e ele vai mostrando como o site funciona e quais são, por exemplo, as instruções que o site dá ao usuário, e ele mostra pontos positivos e negativos dessa experiência e dá sugestões de melhoria. Basicamente, minha proposta. Então, a nossa proposta de uso do Workflux para a nossa equipe. Inicialmente, então, a gente montou esse workflow, né? A ideia é que ele seja trabalhado com um login coletivo, onde todos os membros da equipe pudessem acessar e trabalhar na utilização dele. E a ideia é que ele busque uma forma de se integrar com a nossa organização da equipe mesmo, que trabalha com um sistema de departamentos, tendo um departamento de gestão e um departamento de execução. Porém, era muito importante que a gente tivesse vários momentos em que o grupo trabalhasse todo em conjunto, uma vez que as nossas
equipes, todos participam das decisões finais de cada etapa. Então, dividindo nos nossos departamentos, a parte de cima é o departamento de execução gráfica, a parte de baixo é o departamento gerencial. Ali no meio a gente teria um departamento que permeia os dois departamentos conforme as demandas. E a linha base em branco são as decisões onde todos participam, né? Seria a etapa de briefagem e a de aprovação. No caso aqui estão selecionadas, estão marcadas os pontos-chave onde tem essas decisões mais definitivas e que são essenciais que todos participem. Já que a linha de base ela acaba sendo bastante administrada pelo gestor, por ser o gestor do projeto. Quanto ao uso das flags, então a gente usa ela para sinalizar o status da tarefa, tendo as 4 opções. A tag branca é quando ela foi lançada, né? Foi definida que aquela tarefa deve ser realizada. Vermelho é quando ela está sofrendo algum problema. O amarelo sinaliza o recebimento da tarefa por um dos membros do grupo. E a verde é completa. Essa questão do lançamento e recebimento viria do fato de que o gestor ele vai designar a tarefa para um dos departamentos e dentro do departamento um dos membros assume ela para si, digamos assim. Então, no caso, tu tem o lançamento e tu tem o recebimento da tarefa sinalizados para um melhor controle. Quanto então à avaliação do uso do Workflows. No primeiro momento, então, a gente fez aquela questão de conhecer a ferramenta, né? Foi uma avaliação inicial do uso do programa em si, sem aplicar ele diretamente no projeto. Então, a primeira coisa foi a identificação da necessidade de um tutorial introdutório para o uso do programa e para os recursos da ferramenta. Porque a gente notou que se teve muita dificuldade, assim, de explorar mesmo, assim, inicialmente as possibilidades que tinha, porque tu conseguia progredir até um certo ponto, mas chegava uns momentos que trancava, assim. Uma coisa que me aconteceu muito foi a questão de tu ter o edit e o use, que eu não sabia bem o que eu poderia fazer em cada um, então às vezes eu tentava utilizar as flags no edit e isso não dá, então eu não sabia o que eu estava fazendo errado, mas eu não conseguia usar o programa plenamente. E daí, então, a gente teve uma ajuda aquela com o vídeo, e a partir daí ficou bastante claro, assim, porque na verdade o programa é bem simples e ele é fácil de usar, mas ele realmente precisa dessa introdução, para que tu consiga entender quais são os recursos que tu tem para usar e como utilizar eles. Outra questão, então, que a gente chama atenção era a impossibilidade de tu ter um workflow privado, que no caso depois foi implementado a sugestão que a gente tinha dado, que tem um pouco a ver com a questão de tu ter um perfil usuário e uma interação assim mais de tu poder guardar o teu conteúdo individualizado, né? Porque ele tinha uma proposta bem, todos acessam todos, apesar de tu não poder usar, mas visualizar pelo menos tu poderia. Então a questão de tu ter a possibilidade de privatizar, no caso de um uso concreto num projeto, seria bastante interessante. E por fim a gente identificou a existência de vários modelos incompletos e abandonados no banco de workflows que tinha ali à disposição. Porque ao não conseguir utilizar o programa, eu fui direto buscar essas referências dos outros para ver como é que tinham se comportado com outros usuários. Só que tinha muitos que a pessoa iniciou e abandonou, assim, e não progrediu com o arquivo, então ele ficou ali. Na verdade, ele não serve, assim, não tem uma serventia nem, provavelmente não para a pessoa, porque ela não está mais usando, e nem para os outros usarem como referência. E seria uma ideia bastante interessante que esse banco fosse filtrado de forma que se tornasse talvez um recurso introdutório, no sentido de tu tendo as referências, tu poder ter um material de apoio para te auxiliar nessa necessidade que seria de apresentação dos recursos iniciais. Então, posteriormente, a gente construiu o workflow e avaliou o uso dele uma vez montado, né? Usar a aplicação propriamente dita. Então, a gente verificou que o bom aproveitamento da ferramenta vai depender do engajamento dos membros da equipe,
pelo menos no nosso contexto da criação do workflow que a gente criou, porque ele precisa ser atualizado pelos componentes, né? A partir do momento que tem o login coletivo, as pessoas têm que acessar e alterar o que elas estão fazendo, né? Para as tarefas que elas estão pegando para realizar ou completando, enfim, elas têm que alterar os status das tarefas por conta própria. E com isso a gente vê que tem uma problemática, de certa forma, que o uso da ferramenta vai despender um tempo dos membros da equipe. Que considerando que a gente já tem um tempo bem contado e que bem certo, seria uma tarefa a mais para as pessoas realizarem. Isso talvez não seja tão positivo. No caso da nossa equipe, especificamente, ele não teve uma influência assim, muito grande, nem positiva nem negativamente, provavelmente por se tratar de uma equipe pequena, né? Nós somos só 5 integrantes, e que a comunicação estava sendo bem eficiente através dos outros meios, como foi apresentado anteriormente, a questão de planilhas e as próprias redes sociais. O nosso grupo conseguiu se organizar bem, então ele acabou não tendo uma influência muito diferencial, assim. Mas a gente nota e avalia a ferramenta bastante interessante, na verdade, para a questão do gestor, mais do que tudo, porque ele passa a ter um panorama atualizado constantemente do andamento do projeto, sem ter que ficar contatando cada um dos membros da equipe. E numa escala maior, né, com muito mais membros, e não só os 5, como é o nosso caso, isso ganha um potencial muito mais interessante, porque tu não vai contatar cada um dos teus agentes, tu pode olhar um workflow e ter o conhecimento da totalidade do andamento do projeto. E basicamente. Então, a gente fez uma estrutura para o uso geral da equipe. Na parte de cima tem uma parte de gestão que a gente tem sempre aberto, porque aunque as tarefas são coisas que a gente já fez, são ainda coisas que o gestor tem que avaliar, tipo, a parte do escopo, tempo, custo, risco. São coisas que, tipo, os riscos ainda não terminam até que a entrega seja feita. Então, isso sempre ficam abertas. Depois, a gente pegou o WBS para fazer toda essa estrutura. E a primeira é a análise, a segunda é a conceituação, a quarta parte é o projeto e a terceira parte, a quarta parte é o projeto e a quinta parte é o final, onde é a finalização do projeto em si. Temos diferentes peças, a gente utilizou uma só para o início do jogo, como um start, e daí a seguinte é o final, que é um quadro que é para que as tarefas sejam revisadas pelo gestor. E as atividades estão em um hexágono, que é o modelo final. Depois temos as flags. A gente, em vez de utilizar as flags como as atividades mesmas, tipo, não as atividades, mas o estado das atividades, problemas, sei lá, a gente utilizou as flags como o pessoal da equipe. Tem diferentes cores para cada membro, assim todos sabem quem está trabalhando em cada atividade. Então, quando as atividades são liberadas pelo gestor, ele já libera como nome da pessoa que vai trabalhar nelas e tem só a parte da flag vermelha para os riscos. Quando uma atividade é feita, concluída, a forma geométrica troca para um círculo, para que as pessoas da equipe saibam que essa tarefa foi terminada. Depois eu fiz isso aqui, que é a aplicação do workflow na nossa equipe Pirinolense. Então a gente colocou, isso aqui é o final, a gente colocou agora
estamos trabalhando 4 pessoas na parte da plano de comunicações que estão ali em cima. Elas estão trabalhando em duplas. Tatiana e eu estávamos trabalhando na parte do workflows e Arthur e César estavam trabalhando na parte da apresentação mesma que tinha que apresentar hoje. Depois, na parte da conceituação, ali está trabalhando na parte do manual. A Jéssica está revisando o último manual que a gente fez, só para trocar algumas coisas que o professor falou, algumas melhorias que o mesmo manual pode ter, para que todos os demais membros da equipe possam ver a avaliação. E também a gente colocou na parte do manual os testes, porque ainda não termina. Então, a gente colocou a Arthur, Tatiana e eu na parte de fazer testes ainda. Depois, na parte do projeto, a gente já colocou ali na parte gráfica e estrutural, dividiu a equipe. Na parte gráfica fica César, a Jéssica e a Arthur. Tatiana, pensando em as sugestões da gráfica, porque a gente tem algumas ideias, mas ainda não estão muito concretas. E na parte estrutural ficamos Arthur e eu, que somos a parte da design do produto, que a gente está pensando nas partes, os acessórios que tem que ter o mesmo jogo. Então, a avaliação eu vou falar disso. Eu acho que o workflows é bom, mas não é lógico. Eu tinha que ver muito a parte da estrutura mesma, porque eu não conseguia, no princípio, eu fiz o meu login, mas eu não consegui fazer da forma lógica meu workflows. Eu tinha que investigar, vi muitos vídeos, eu investiguei mesmo o que era um workflows, para assim poder familiarizar com o conceito em si. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eles não têm muito espaço para trabalhar. Eles só têm uma parte onde tu pode começar a botar, mas como a gente fez uma estrutura bem grande, assim, eu não conseguia arrastar eles mais embaixo. Eles têm só uma parte do trabalho, tu não conseguia fazer mais. Eu queria pegar essas partes do conceito do projeto mais embaixo, para que ficara tipo um relógio, um círculo, mas o mesmo workflows não permite fazer esse tipo de coisa. Também eu acho que se eles tiveram mais formas geométricas, seria mais simples, porque também na parte que temos da gestão, ele sempre fica aberto, mas como tem todos também, as outras tarefas têm hexágonos, parece que ele não muda. Se a gente puder ter mais figuras, eles teriam outra figura que diferenciara das que estão na parte de baixo. Também eu pensei que mover as mesmas formas geométricas também era um pouco complexo, porque às vezes o mesmo programa trava, então ele não deixa muito mexer com as peças. E também uma sugestão que eu tenho é também fazer mais cores de flags, porque eu que fiz essa estrutura, a gente não tinha problemas porque somos só 5 na equipe e uma das cores é a parte dos riscos. Mas se outra pessoa pensar em fazer uma coisa assim, utilizar os membros da equipe como as flags, não conseguiria ser uma equipe muito grande. Também, quando tu bota a lista das flags ali, tu tem na parte do menu para colocar as flags dentro das atividades, é horizontal. Então, tu tem que ficar
puxando muito, fazendo muito clique até encontrar a atividade que tu quer. Se o seu mesmo menu for vertical, permitiria melhor ver as atividades que tu tem e não precisaria ficar aí fazendo tanto clique até chegar ao que tu precisa. Também seria interessante que eles botaram cores dentro das mesmas formas geométricas, porque tipo, se tu não tem outra forma geométrica, o que eu fiz da parte da gestão, como sempre aberta, pode ter cores. Tu pode ter sempre a mesma figura, mas se tu tem cores de fundo, é mais fácil conseguir ver quais são as etapas que já foram feitas. Também, a parte de que o WordPress não mostra o nome completo dentro das figuras, é um problema, porque às vezes eu fiz essa estrutura mesma, mas se outros membros da equipe não conseguem lembrar o que é cada um, é mais difícil para outras pessoas utilizar. Mas eu acho que para mim, é uma ferramenta que pode ser muito funcional, porque para ti permite fazer uma organização das tarefas mais facilmente. Tu pode saber quem é que está haciendo cada coisa em tempo e forma, tu pode trocar no mesmo momento que tu está fazendo. Então, se a gente conseguir pegar ela para trabalhar em conjunto com as outras ferramentas, ficaria bem legal. Eu gostei muito da ideia. Além disso, porque todos têm acesso a ela. Todo mundo pode estar em contato no mesmo tempo que estão trabalhando, e permite também a parte dos riscos que outras pessoas trabalhem em conjunto. Tipo, se eu tive uma atividade que eu não pude realizar, outra pessoa pode ajudar, porque ele está sempre em contato. Também eu acho muito bom que eles já têm umas ferramentas predeterminadas para trabalhar. Tu só tem que pegar elas e começar a trabalhar, mas se a gente tivesse uma introdução, ficaria ainda melhor.